Uau! Parabéns, pessoal, que trabalhou nesse vídeo, cenário. Estamos começando uma série hoje no Limite, como vocês viram na abertura. E como vocês viram todos esses esportistas na abertura, todo esportista, ele tem como objetivo superar os seus limites, certo? Isso é inerente ao esporte. Todo esportista ele quer superar os limites, ele não quer só chegar no limite, ele quer superar. É o corredor, é o saltador, é o lutador, seja o que for, seja qual for a dor, ele quer superar os seus limites. E aí, que alguns chegam tão próximos do limite e que mesmo esses sujeitos super treinados, super profissionais, super maduros, experientes, mesmo eles, às vezes, por um deslize, uma fração de segundos, e literalmente, fração de segundos, às vezes acabam sofrendo acidentes, certo? Recentemente, nosso campeão Anderson Silva deu uma bobeada, por uma fração de segundos, foi nocauteado, caiu de cara no chão. Alguns dias atrás, aquele skatista famoso, Bob Burnquist, é isso? Bob, ele estava numa rampa, aquele da mega rampa, por uma fração de segundos também ele deu uma bobeada, deu com a cara na rampa, está hospitalizado, operando o nariz, etc. E recentemente, um paraquedista chamado Mark Sutton, que fez o 007 nas Olimpíadas de 2012, de Londres, não sei se vocês lembram. Algumas semanas atrás, ele morreu por causa de um pequeno descuido, ele acabou se chocando numa montanha e morreu. Então, até esses profissionais super experientes, que vivem muito perto do limite, às vezes acabam cometendo pequenos errinhos que às vezes são fatais para eles. Bom, o que nós vamos falar nessas 5 próximas semanas é sobre criarmos um sistema de proteção para as nossas vidas. Porque alguns atletas, em alguns esportes eles podem fazer isso, eles criam esses sistemas de proteção para evitar esse tipo de acidente fatal. Então, vocês já viram aquele pessoal que atravessa, às vezes, de um prédio para o outro, numa corda bamba, ou de uma montanha para outra? Eu já vi gente num penhasco, assim. Às vezes eles amarram neles e na corda, né, no fio, um cabo que os protege. Vai que acontece alguma coisa, bate um vento, sei lá o que, ele está ali preso. Mas o que a gente mais tem na mente, e é por isso que tem toda essa decoração aqui, são os trapezistas. Lembra dos trapezistas de circo? O trapezista sempre trabalha com uma coisa assim, uma rede de proteção. A intenção é nunca precisar usar, certo? Ninguém põe a rede ali para usar, mas numa eventualidade, porque as coisas podem fugir do controle. Mesmo que a performance do atleta, daquele trapezista, seja perfeita, às vezes ele depende da performance do outro. Então, podem acontecer acidentes. Então, para isso, eles usam uma rede de proteção, para que numa eventualidade, num caso de distração, num caso de um errinho pequenininho, eles não se arrebentem no chão, eles ficam protegidos. E esse paralelo é que nós vamos fazer em toda essa série com as nossas vidas. Eu e você precisamos de uma rede de proteção em algumas áreas da nossa vida. Talvez em diversas áreas da nossa vida. Nós terminamos uma série semana passada falando basicamente que a gente precisa buscar a vontade de Deus, o plano de Deus, porque aí a nossa vida flui, aí a nossa vida acontece, aí as nossas orações são respondidas. Falamos isso na semana passada. Como que você vai buscar a vontade de Deus? Fazendo a vontade de Deus em cada área da sua vida. Trazendo a vontade de Deus para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu namoro, para o seu casamento, para as suas finanças, para as suas amizades, trazendo a vontade de Deus. E a Bíblia está cheia de princípios que a gente pode aplicar em cada área específica da nossa vida, onde nós precisamos de rede de proteção, porque em todas essas áreas, eu e você precisamos de proteção. Concorda? Se você se distrair no casamento, se você não tiver
uma rede de proteção, se você não tiver um limite no seu casamento vai para o brejo, mesmo. Se você não tiver limite nas suas finanças, você acaba numa situação terrível. Se você não tiver uma rede de proteção, você se esborracha no chão. Então, nesses 5 domingos, nós vamos falar sobre esses limites que todos nós precisamos. E, às vezes, quando você ouve limites, aí, principalmente dentro da igreja, você fala, isso aí é coisa óbvia que se fala dentro de igreja, sobre limites. Igreja tem a ver com limite, podar a gente. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Essa é a primeira associação que todo mundo faz. Mas não é verdade, sabe por quê? Porque todos nós precisamos de limite, independente de sermos cristãos ou não, em muitas áreas da nossa vida. Nossa vida é limitada por um sinal verde ou vermelho. Você chega na esquina, você vai ter que parar. Porque, ou se tiver vermelho, você vai ter que parar. Já é um limite. Não, eu quero viver sem limites. Tá bom, você vai bater o carro provavelmente na segunda esquina. Você tem um limite de tempo que você vai ficar embaixo d'água. Não adianta você falar assim, eu sou bom, vou superar os limites, vou ficar 15 minutos embaixo d'água. Você vai conseguir, mas é uma vez só. Você tem um limite para comer. Não é verdade que às vezes a gente sai da mesa com fome, querendo um pouquinho mais, mas em prol de manter a saúde, o físico, a gente evita doces, evita algumas coisas. A gente tem limites em tudo, todas as áreas da nossa vida. Nós temos limites. Então, não é uma associação direta com o cristianismo, não. Você precisa de limites. Essas mensagens servem para o não cristão e para o cristão. Ambos podem colocar em prática. Assim que a gente terminar cada mensagem dessa, vai ter um assunto para a gente colocar em prática. Bom, então vamos definir algumas coisas aqui. Primeira coisa, vamos definir literalmente o que é uma rede de proteção. Quando a gente quer definir certinho, a gente vai no dicionário. O dicionário diz o seguinte, que a rede de proteção é um equipamento de um material resistente usado para aparar corpos em queda. Olha que interessante, como tem a ver com o que a gente está falando. Isso aqui é usado para aparar os corpos em queda. No nosso caso, na nossa série, nós vamos criar uma rede de proteção para as nossas vidas. Então, já vou dar a definição para vocês que nós vamos trabalhar nessas 5 semanas, que é a seguinte. É criar um sistema de proteção mental que se torne um padrão de comportamento que nos proteja das quedas. Deixa eu começar a explicar. A gente quer criar um sistema de proteção dentro da mente, na sua alma, com a ajuda do Espírito, isso aí a gente vai falar depois, mas a gente quer que a sua mente fique alerta e criar um sistema de proteção que é pessoal, cada um tem o seu, para que isso se torne um padrão de comportamento, para que isso se torne um hábito que nos proteja das quedas. Quando você estiver pertinho do seu limite, ou a uma distância segura do seu limite, disparar uma sirene, acender uma luz vermelha, alguma coisa assim, ei, perigo, 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 abre o olho, abre o olho. Nós vamos estudar princípios que vão nos ajudar a criar isso para as nossas mentes, para que a gente possa ficar alerta e não ultrapassar os nossos limites. Por quê? Por causa das consequências. Se não tiver a rede de proteção aqui, você vai se arrebentar no chão. E por que eu falei que é pessoal? É pessoal porque pode não ser igual para todo mundo. Pessoas têm fraquezas e forças em áreas diferentes, então é uma questão bastante pessoal. É individual, cada um vai criar o seu limite naquela área onde você tem a sua dificuldade. E para quem tem dificuldade, às vezes, de achar espiritualidade no que a gente está falando, está disfarçado, não? Mas nós estamos falando de evitar o pecado. É disso que nós estamos falando. De coisas que vão evitar que você peque. Porque o pecado nada mais é do que você ultrapassar o limite e aí sofrer as consequências logo em seguida. Então você precisa de uma rede de proteção para suas finanças, na sua moral, na sua sexualidade, no seu casamento, no seu namoro. Você precisa dessas redes de proteção que possam te garantir que você não vai se estraçalhar, se arrebentar com o choque com o chão. Bom, o problema é o seguinte, é que a nossa cultura, nossa sociedade, trabalha, de certa forma, com o contrário do que nós vamos falar aqui. A sociedade fala para mim e para você o seguinte,
Não, você tem que ser livre. Pessoa livre, você não pode ter limites. Vai, segue os seus sonhos, faça o que te der na cabeça, viva o dia de hoje, não é assim que a gente ouve as mensagens direto? A sociedade vai empurrando a gente para o limite, para a beiradinha, 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 você vai chegando bem pertinho da beiradinha, bem pertinho do limite. Agora, sabe qual que é a tragédia? A mesma sociedade que empurra você para o limite, para a beiradinha, te pune quando você cai. Não estou falando de Jesus, não estou falando de Deus, estou falando da sociedade. A sociedade fala para mim e para você, compre, você precisa de um carro novo, você precisa disso, precisa daquilo. Relaxa, paga em 24 vezes, paga, isso aí você não vai custar nada. Compre, você precisa disso, você precisa daquilo, é propaganda, é comercial, você precisa. A hora que você ultrapassa o limite, bum, e quebra, e seu nome fica sujo, a própria sociedade fala, não, você não pode comprar com a gente porque seu nome é sujo. Não é verdade? Os amigos já não atendem o telefone, vai ligar, já está pedindo dinheiro emprestado. Percebe? A própria sociedade que te incentiva, te pune a hora que você cruza o limite. Não é verdade? Outra coisa que a sociedade fala para mim e para você, beba com moderação. Não é isso? Assim, no final, todo comercial de bebida, no final, beba, consuma com moderação, consuma com responsabilidade ou beba com moderação. O que é moderação? Alguém sabe definir? Você está lá tomando, você fala assim, bom, hoje eu vou beber com moderação. O que é moderação para mim, para você e para o outro? Eu não sei. Falar, e daqui a pouco, depois da terceira, da quarta, da quinta, você fala, que se dane a moderação, não estou nem aí. É assim? Já não sabia o que era mesmo, agora não quero nem saber. Não é assim? Você não está nem aí. À medida que você vai se aproximando do limite, você não está mais nem aí com o limite. E a sociedade, e a hora que você dá vexame, a hora que você vomita no pé do outro, da outra, a hora que você passa mal, a hora que você bate o carro, o que acontece? A própria sociedade fala, meu, que isso, não dá para andar com esse cara é louco, esse sujeito, a própria sociedade te pune. Outra coisa que a sociedade fala para a gente o tempo inteiro, principalmente para os adolescentes, né? Sexo é uma coisa para a hora que você estiver pronto para fazer sexo. Não é assim, não tem uma idade certa, mas a hora que você estiver maduro, pronto, aí que é a hora de você pode fazer sexo com o seu namorado e tal, se você gosta dele e tal. É isso que a sociedade fala, as novelas de adolescente, todo mundo fala isso, para mim, para você, para os nossos filhos, o tempo todo. Agora, o que significa estar pronto? Pega um casal de namorado, os dois com 16 anos, o menino chega para a menina e fala, querida, quando você acha que você vai estar pronta? Ela fala, acho que talvez daqui uns 3 meses. Aí a menina pergunta para ele, e você? Ele fala, que horas são? Eu nasci pronto. Eu nasci pronto. Você não tem um parâmetro, você não tem uma rede de proteção, você não sabe o que é estar pronto. E a própria sociedade, aí a menina engravida, solteira, o que acontece? Aí o menino vai embora, aí fica lá sozinha, cuida do filho sozinho, etc., sai da faculdade, etc., os prejuízos que a gente vê comumente acontecer. Por quê? Porque não se tinha uma rede de proteção. Então, nossa intenção aqui é criar um padrão de comportamento baseado na Bíblia. Claro que não vai ser a minha opinião sobre cada um desses assuntos, porque aí não teria tanto valor. A gente vai buscar o que Deus fala sobre cada um desses assuntos. Cada um, finanças, sexualidade, amizades, casamento, sobre cada assunto nós vamos procurar a resposta na Bíblia, porque a Bíblia te dá um padrão perfeito, você vai ver que é tiro e quieto, se você fizer aquilo, você vai se poupar daqueles prejuízos, porque vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade, vamos ser sinceros, eu gosto de olho no olho ser sincero, sempre. Se você olhar para o seu passado, e se eu olhar para o meu passado, meus maiores arrependimentos têm a ver com momentos que eu passei do limite. Meus maiores arrependimentos do passado, as piores bobagens que eu fiz, as coisas que alguns de nós trazem cicatrizes até hoje, de momentos onde você não tinha um limite, não tinha uma rede de proteção, você ultrapassou o limite e se arrebentou. Não é verdade? Em todas as áreas, casamento, em tudo. No nosso passado, geralmente é isso que acontece. E
Deus é Pai. Então, Deus se preocupa conosco. Deus quer que eu e você, Deus não quer pegar a gente aqui embaixo, arrebentado. Deus quer oferecer para a gente a oportunidade de não chegar lá no fundo do poço, não se machucar tanto, porque Ele é Pai. E todo pai que ama faz isso com o filho. Todo pai que ama dá limites para o filho, é ou não é verdade? Eu sou pai, eu preciso dar limites para os meus filhos, eu mostro amor dando limites para eles. E limite não tem a ver com limites eu não vou ser feliz. Claro que vai, é dentro dos limites que você é feliz. Dentro dos limites é que você consegue segurança para ser feliz. Um péssimo pai fala para o filho assim, não, vai viver a sua vida, faz o que te der na cabeça. Isso é um péssimo pai. Um pai amoroso fala para o filho, filho, o limite é aqui. Não ultrapasse esse limite para a sua própria segurança. Para a sua própria segurança. Bom, a Bíblia está cheia desses exemplos e nós vamos explorar isso durante essa série. Mas hoje eu quero começar com uma coisinha simples também, mas olha como Deus é tão carinhoso com a gente, olha como Ele se preocupa com a gente. Então, se você trouxe a sua Bíblia, hoje nós vamos ler um texto que está lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios são cartas que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos em Éfeso, cidade de Éfeso. Você pode visitar hoje a cidade de Éfeso. Até hoje tem as memórias e algumas coisas da cidade antiga de Éfeso. Mas Paulo está escrevendo isso aqui há 2000 anos atrás para os cristãos dessa cidade. E ele dá um alerta sobre esses perigos. Ele está falando sobre vários desses perigos. Mas olha que interessante o que ele diz no versículo 15 do capítulo 5. Ele fala assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Parece que foi escrito semana passada isso, não é verdade? Faz 2000 anos. Presta atenção à maneira que vocês vivem. Tomem cuidado. Não é assim sair fazendo o que dá na cabeça. Tomem cuidado, presta atenção. Abram os olhos. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Paulo está falando assim, gente, não vamos ser bobinhos, não vamos ser tolos, sem senso, que é isso que significa ser insensato. Vamos agir com sabedoria diante das coisas. Não vamos ser tolinhos, não vamos nos deixar enganar por qualquer comercial de televisão. Vamos ser sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveita ao máximo, você sabendo os seus limites, aproveita ao máximo cada oportunidade, mas você precisa ser sábio para isso, para tirar o melhor das coisas. Porque os dias são maus. Não parece que ele escreveu isso semana passada? Não parece que faz 2000 anos, né? Paulo está falando assim, gente, está um perigo aí fora. Está um perigo. As tentações estão por todo lado tem tentação. Você liga a televisão, você sai na rua, você vai num show, você vai trabalhar, as tentações estão à sua volta, tome cuidado, os dias são maus, o perigo está aí, abram os olhos, ajam como sábios e não como tolos. Criem algum sistema de proteção para que vocês não se arrebentem, porque os dias são maus. É Paulo pregando essa mesma mensagem há 2000 anos atrás. A mesma coisa. Presta atenção, gente. E aí no versículo 17 ele fala assim, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem entender o que é viver dentro da vontade do Senhor. A rede de proteção é a vontade do Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós, para cada área das nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós, para cada área das nossas vidas. Então nós precisamos buscar esse plano, porque é aí que as coisas acontecem, é aí que as coisas fluem na nossa vida, aí que as nossas orações são respondidas, é aí que tem felicidade, que todo mundo está buscando, é aí que tem paz, quando você está dentro da vontade de Deus. Então Paulo está falando o que nós falamos na semana passada aqui, na nossa última mensagem da série. Busquem a vontade de Deus.
Mas aí, a partir daí, Paulo começa a ser específico. Ele fala assim, não, então vamos falar desse assunto. E hoje nós vamos falar de um assunto muito simples, que é o álcool, a bebida. E já começamos a falar desse assunto no testemunho do Carlos, agora há pouco, no telão. Nós vamos falar desse assunto. Então, no versículo 18, Paulo é bem direto. Não dava para ser mais direto do que isso. Paulo fala o seguinte, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Esse versículo estaria perfeito se a gente soubesse o que é libertinagem. Mas a gente sabe, a primeira parte, a gente não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Já vou explicar melhor o que é libertinagem, mas Paulo está falando o seguinte, não fique bêbado. É isso que Paulo está falando. Antes de você ficar bravo comigo, eu vou falar uma frase aqui, não fica bravo logo não, que eu já vou explicar. Paulo não está falando que é pecado beber. Ah, não veio nenhuma pedra? Dentro da igreja falando isso, né? Paulo não está falando isso nesse versículo. Talvez Paulo dissesse assim, é tolice beber, mas ele não está falando que o pecado é beber. Paulo está falando que o pecado, a bebida pode te levar a pecar, te levar à libertinagem, é isso que ele está falando. Interessante? Bastante interessante. Bom, então o que é a tal da libertinagem, né? Para a gente poder saber o que isso leva a gente, né? O que a bebida pode levar a gente. Então, de novo, vamos ao nosso dicionário. Libertinagem, licenciosidade, desregrado de costume, aquela pessoa que não tem regra nos costumes, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, a prática do devasso. Derivação, insubmissão. Insubmissão. Quem está bêbado não escuta ninguém, não é verdade? Tá claro aqui. Indisciplina, indecência, sem vergonhez. Olha que palavra bonita, sem vergonhez. Isso tudo é libertinagem. Quer dizer, Paulo está sendo bem claro assim, que quando você fica bêbado, você perde o controle. Paulo está sendo bem claro aqui. Quando você bebe, passa de um limite, você perde o controle. E quando você perde o controle, você faz bobagem. Pronto, é isso que Paulo está falando. Quando você perde o controle, você faz bobagem. Você bate o carro, você dá vexame, você faz um monte de coisa errada que, sexualmente, né, você está sem controle. Paulo está falando assim, gente, nós não podemos perder o controle, os dias são maus. Nós não podemos mais perder o controle, a gente não pode brincar com isso. Você tem que estar consciente do que você faz. Você não pode falar assim, o que será que eu fiz ontem? Vou perguntar para os amigos o que eu fiz ontem. Tarde demais, meu querido. Tarde demais. Você pode ir, como o Carlos, você pode acordar no teto do seu carro sangrando, ou então não acordar. Ou não acordar. Quantos meninos e meninas têm morrido por causa de acidente de carro, porque um estava bêbado, ou pessoas inocentes, porque o outro estava dirigindo embriagado, etc, etc. Então, Paulo está sendo muito claro, gente. Você precisa estabelecer um limite. Você não pode sacrificar o que você acredita em prol de uma diversão. Não, você precisa estabelecer um limite. Você precisa ter esses limites aonde que você vai fazer. Bom, e aí, claro, sempre tem um espertinho, volta no versículo lá, por favor, sempre tem um espertinho que fala assim, ah, pastor, então quer dizer que não pode ir com vinho, mas com cerveja pode, né? Não se embriagar com vinho. É a mesma coisa, tá? Só não estou sendo... É que o mesmo espertinho, às vezes vem falar para a gente, pastor, eu já vi na Bíblia que cerveja pode, até anjo bebe cerveja. Eu falei, aonde que você viu isso? Pastor, é simples. Quando o anjo chegou para Maria, ela falou assim, eis aqui a sua serva. Muito ruim. Muito ruim. Enfim, não se... É com S, com C, diferente. Tá bom, tudo bem. Não adianta ser espertinho. Não adianta ser espertinho. Paulo está falando assim, não fique embriagado, porque isso te leva a pecar. Isso te leva a ficar fora da vontade de Deus.
Isso te leva a criar um problema na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, na sua igreja. Isso vai te levar a se esborrachar. É isso que Paulo está falando com todas as letras, com todas as letras. Então você precisa estabelecer uma rede de proteção. Mas veja com o que o Paulo contrasta essa primeira sentença. Ele contrasta com uma coisa muito interessante. Ele fala assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Bom, agora eu estou me dirigindo aos cristãos. Porque nós que somos cristãos, cremos que ao receber Jesus, ao nos rendermos a Deus e aceitar o sacrifício de Jesus pelo perdão dos nossos pecados, nós cremos que o Espírito de Deus passa a viver em nós. É isso que nós cremos como cristãos. Esse Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você está chegando perto do ponto, você ouve ali, não vem falar que não ouviu, você ouve dentro da sua cabeça aí, está a hora de parar. Presta atenção, olha para onde você está indo. É a tal da rede de proteção. Abre o olho, já está bom. 2 copinhos já está bom, chega. O Espírito nos ajuda a lembrar disso. Ele ajuda a criar essa luz vermelha, sinal, perigo, 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 afaste-se, cuidado, não entre nesse site, perigo, luz vermelha. O site também tem a luz vermelha, mas não entre nesse site, perigoso. Muda de assunto com a menina. Foge, vai para outro lugar, não fica sozinho. O Espírito fala aos nossos ouvidos internos, ao nosso coração, à nossa mente. É isso que Paulo está falando. Encham-se do Espírito Santo, porque aí você não vai ter desculpa. Se você ultrapassar o seu limite, foi porque você quis desobedecer. E se você quis desobedecer, você não está querendo cumprir a vontade de Deus. E aí você fica por sua conta. E tudo bem, é uma escolha que nós temos desde o Éden. Não foi essa a escolha que Deus deu? O livre-arbítrio? É eu que escolho. Só que o alerta está ali, o Espírito Santo está falando com você. Se você quer, não preciso de rede, não, que isso, eu sou maduro, eu estou há 10 anos na igreja, ou há 20 anos na igreja. Não adianta nada, filho, não adianta nada. Essa mensagem serve para os ateus que não creem em Deus e para os ateus que vivem dentro da igreja, que não acreditam na Bíblia. Porque a Bíblia fala. Se você não faz, é porque você não acredita. Você é ateu, crente. Não dá, né? Você é ateu, frequentador de igreja. Pronto, você é um ateu, frequentador de igreja. Porque você não crê no que a Bíblia fala para você. O que eu sei é que nenhum de nós planeja se dar mal em nenhuma dessas áreas. Nenhum de nós planeja se quebrar. Você não planeja assim, fala, falta 3 semanas para o meu casamento, vocês vão ver, eu vou transformar meu casamento num inferno. Alguém fala isso? Que eu saiba até onde a minha sensibilidade vai, eu nunca consigo imaginar uma pessoa imaginando isso. Só que os casamentos não se tornam um inferno, às vezes? Não se tornam, acabam, às vezes, em separação e etc. Por quê? Porque não estabeleceram rede de proteção. Ninguém planejou isso, mas aconteceu por quê? Porque não tinha uma rede de proteção. Não tinha o alerta, não tinha o limite. Então, não tinha limite mesmo, vamos lá, e pronto, e foi. E acabou. Ninguém planeja, fala assim, não, vou fazer minha mãe sofrer. Alguém planeja isso? Quero que meus pais sofram muito. Ninguém planeja, nenhum adolescente nasce com esse plano. Mas o que acontece? Você começa a viver sem limites e você faz a família inteira sofrer. Com uma dependência química, sei lá, com uma sexualidade libertina, você faz a família inteira sofrer. Você não planejou, mas você não planejou nada, por isso que você caiu nessa armadilha. Você não estabeleceu nenhum limite, nenhuma rede de proteção, por isso que isso aconteceu. Então, assim, o que a gente quer é criar essas redes de proteção. Mas, outra coisa também que não me venha, não ofenda a minha inteligência falando o seguinte, assim, não, eu tenho orado muito, Deus vai me proteger disso. Sim, Deus vai te proteger dando os limites. Mas Ele deu a mim e a você a liberdade de escolher.
Então, Deus vai te proteger, sim, se você estabelecer esses limites, se você buscar isso em cada área da sua vida. Deus vai te ajudar, Ele vai te proteger, sim, Ele vai te lembrar, luz vermelha, cuidado, foge disso, sai daí, não compra mais, você já gastou o que podia e o que não podia, não compra mais. Vai brilhar isso nos seus olhos, vai soar isso nos seus ouvidos, da imaginação, mas você vai ter esse alerta, se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ter isso. E aí que é o ponto. Se você tomar a decisão de daí para frente, você fazer do seu jeito, assuma as consequências. Então, nós estamos querendo criar um sistema pessoal de proteção mental que se torne um padrão de comportamento, quer dizer, um hábito que nos proteja das quedas. Por que eu coloquei sistema pessoal? Acrescentei isso agora, nesse momento. Por que eu coloquei isso? Porque é pessoal. Vamos voltar no assunto bebida, que nós estamos falando? Vamos voltar no assunto. Isso é pessoal. Para algumas pessoas, o limite são 2 taças de vinho. Ponto. Então, o meu limite é esse. A partir da 3ª eu perco o controle. Então, 2 taças de vinho é o meu limite. Ponto. Isso é pessoal, isso sou eu. Para algumas pessoas, o pessoal eu não posso tocar em uma gota de álcool. Porque se eu tomar meio copo, já perco o controle. O meu pai está aqui, meu pai é um exemplo, com 25 anos, até 25 anos, ele aprontou também, daí que ele se converteu. De lá para cá, ele nunca mais tocou numa gota de álcool. Ele bebia antes, falou, não, daqui para frente, nenhuma gota entra na minha boca. Ponto. Então, para algumas pessoas, o limite não posso chegar nem perto, não posso sentir o cheiro. Ponto. Se tem um lugar onde está todo mundo bebendo, eu vou evitar. Para outras, pode ser 1 taça, 2 taças. Nunca vai ser 3 engradados. Isso não é limite. Isso já estourou, já faz muito tempo. Bom, mas isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Então, se é nas finanças, puxa vida, qual que é aonde você tem que colocar o seu limite? Você tem aquele vício de comprar e etc, e gastar, você não pode ir num shopping que você não sai com a mão vazia de lá? Não vai no shopping. Seu limite não posso ir, vou 1 vez por mês e ponto. Você precisa estabelecer, por isso que é pessoal, gente, vocês estão entendendo? Cada um tem as suas fraquezas. Para alguns, vai ser assim, eu não posso entrar na internet, não posso, a não ser que tenha alguém por perto, porque se eu entrar, eu perco o controle, eu acabo naqueles sites perigosos. Então, para algumas pessoas, não entra na internet sozinho. Para muitos casais, não entra na internet sozinho. Por quê? Porque é perigoso. Você pode começar uma conversa mole aqui, outra ali, e acabar ultrapassando seus limites. Então, é disso que nós vamos falar durante as 5 semanas, especificamente em cada um desses assuntos que tem atrapalhado as nossas vidas. A gente vai descobrir princípios na Bíblia que vão nos ajudar a criar essa rede de proteção para que evite a nossa queda. Agora, por que nós fazemos uma série como essa? Qual que é a razão? A razão é muito simples, muito simples. Nós, como igreja, nós atendemos pessoas todas as semanas, não digo todos os dias, talvez fosse um pouco de exagero, mas toda semana nós conversamos com alguém que está arrebentado. Toda semana. Finanças, casamento, amizades, relacionamento, toda semana nós conversamos com pessoas arrebentadas. E sabe como que isso mexe comigo e com os pastores, os líderes da igreja que atendem essas pessoas? Sabe o que isso faz na gente? Você fala assim, você não viu que isso ia acontecer? Você não estava vendo? Você não viu que se você continuasse por esse caminho, ia dar nisso? Às vezes a gente tem vontade de perder a paciência e fala assim, mas não é possível, eu já preguei sobre isso. Eu falo, acho que eu não estou pregando bem, porque a pessoa não está entendendo o que eu estou falando, não está ficando claro o que a gente está falando, não é possível, porque, eu estou brincando aqui, gente, porque eu não quero constranger ninguém, mas é um assunto, é isso mesmo. Às vezes você está conversando com a pessoa e fala, gente, tudo à volta, essa falta de limites no relacionamento, nisso ou naquilo, certamente conduziria para uma queda, certamente.
Então, a gente sabe que tem pessoas, sempre vai ter. Nós temos pessoas hoje chegando muito perto do limite em várias áreas também. Pessoas que não estão aqui arrebentadas, mas que também ainda não têm uma rede de proteção, estão correndo o risco de se arrebentar. Gente que está trabalhando além da conta e não dando atenção para a família. É importante trabalhar? Lógico. É importante ganhar o seu dinheirinho? Óbvio. Mas e aí? E os limites? Qual que é o seu limite? Se é tudo trabalho, é óbvio que vai acontecer um problema na sua família. É óbvio. Você não dá atenção para sua esposa, não dá atenção para seus filhos, vai acontecer um problema. Aí acontece, a pessoa, mas eu não sei o que aconteceu. Como não sabe? Saber você sabia, você só escolheu errado. Saber você sabia. Então a gente sabe, nos relacionamentos, sabe? Relacionamento, pessoas não dão atenção, o marido para a esposa para o marido não dá aquela atençãozinha especial, aí a esposa trabalha, e no trabalho, um amiguinho que senta na mesa do lado elogia todo dia. Puxa, seu cabelo está bonito. Ah, obrigado. Nossa, esse perfume é novo. Nossa. Aí a pessoa já começa a pensar assim, puxa vida, meu marido nem repara no meu cabelo, e o meu amigo repara, que coisa estranha. Começa aí. Se você não colocar logo uma rede de proteção, meus irmãos, meus queridos, você vai se arrebentar. Serve para os dois lados do relacionamento. As finanças, a mesma coisa. Comprou aqui, emprestou ali, comprou de novo, está endividado, daqui a pouco está uma bola de neve que você não consegue, é juro, é não sei o quê, não sei o quê. Gente, é hora de acordar antes. Então, tudo que eu estou querendo fazer hoje aqui é um convite especial, para que você não perca nenhum dia dessa série, porque nós vamos tocar em todos esses assuntos, vamos trazer os princípios bíblicos para cada um desses assuntos, para nos ajudarem a estabelecer essas redes de proteção nas áreas mais delicadas da nossa vida. Na sexualidade, que é um problema não só de adolescentes e jovens, vocês podem esquecer, é um problema para todos. Todos nós, do pastor à pessoa que estiver lá na entrada, todos nós precisamos de limites. Porque depois de um certo ponto, você perde o controle. Percebe a importância disso que a gente está falando? É para a gente poder manter o controle das nossas vidas. Todos nós precisamos dessas redes de proteção. Seja na bebida, como nós falamos hoje, você vai sair daqui, você vai criar o seu próprio limite. Quem sabe para a maioria, vai ser eu não posso nem encostar. Quem sabe para a maioria. Quem sabe para alguns, estou ali na minha casa, uma tacinha de vinho, não tem problema nenhum. Não sou eu não sou juiz de ninguém. Tá? Eu não sou juiz de ninguém. É você e Deus e o Espírito Santo que vive dentro de você. Você vai estabelecer, olha, meu limite é esse, claramente. Então, se o assunto ainda é bebida, meu limite são 2 taças, ponto. Eu não entro na terceira de jeito nenhum. E não adianta argumentar, etc. Acabou ali, ponto final. Porque se eu passar dali, eu vou perder o controle. Eu vou me dar mal, eu vou acabar dando vexame, então eu estabeleço o meu próprio limite. Então é isso que eu quero desafiar vocês. Vamos nessas semanas juntos buscar sabedoria na Bíblia para cada uma dessas áreas de fundamental importância das nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, os dias são maus mesmo, são muito maus. Está muito perigoso viver. As tentações estão dentro das nossas casas, nas nossas televisões, no computador, no nosso trabalho, por todo lugar onde a gente vai, no shopping. Os dias são maus e perigosos, cada dia mais são perigosos. Por isso, Deus, nós precisamos desse Teu Espírito Santo soprando nos nossos ouvidos. Qual que é o nosso limite? Qual que é a nossa rede de proteção? Deus, eu imploro que o Senhor ajude cada um de nós a, durante essa série, criar, Senhor Deus, os nossos sistemas de proteção,
nossos limites para cada área, Senhor Deus. Coisas que nós vamos precisar do Seu Espírito nos lembrando, mas que a gente estabeleça mesmo com todo o nosso coração, de todo o nosso coração, um compromisso mesmo. Que a gente possa dividir isso com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, para que eles nos ajudem a cobrar os nossos limites, para que em nome de Jesus, não caiamos mais de cara no chão, Senhor Deus. É tão difícil a gente se recuperar de uma queda, custa tanto, custa anos, custa dinheiro, custa saúde, custa relacionamentos, Deus. Ninguém quer ficar caindo, Deus. Por favor, nos ajude, Pai, nos ajude, nos dê sabedoria para a gente estabelecer essa proteção para as nossas vidas, Deus. Para que a nossa vida reflita a Tua glória, Senhor Deus, para que a gente glorificar o Teu nome através do nosso viver, para que a gente seja bênção na nossa família, para que a gente seja bênção na nossa igreja, para que a gente seja bênção no nosso trabalho, Pai, para que a gente seja modelo mesmo, para que as pessoas possam olhar para a gente e falar assim, puxa, eu vou fazer igual fulano ou igual ciclano, porque eu estou vendo que está funcionando. É isso, Senhor Deus, que eu oro, pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos que estarão ouvindo ainda essas mensagens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, gente. Semana que vem, 2º capítulo. Traga um amigo com você, um parente, alguma coisa, que eu acho que assim a gente faz a diferença.